Graça e paz da parte de Cristo. Pode tomar assento. Quero de imediato já comunicar a vocês que não vai ser aquele tema ali. O nosso pastor, o pastor Leon, ele fez um procedimento ontem, arrancou um siso, está com uns pontos e não pôde estar esta noite presente conosco. Até conversei com ele hoje, fiz uma videochamada, estava com uma bochechona lá, não consegui nem falar direito, estava bem complicado. E vocês sabem que quando se tira um dente não pode fazer força, imaginar ficar falando aqui, né? Então pode estourar um dente e tudo mais. Então ele, por isso que ele não está, e pediu para mim estar substituindo ele nesta noite. Então nós vamos estar ministrando aí, meus irmãos. Convido todos vocês a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler do verso 25 até o verso 30. Nossa, fumaceira pegando já. Filipenses capítulo 2, verso 25 até o verso 30, que nos diz assim: No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muitas saudades de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Até aqui. Estão ouvindo bem? Para mim fica bem estranho aqui, eu já sou surdo de um ouvido. Pode ser. É, que seu ouvido não escuta, não sei se tem muita diferença. Mas, enfim. Meus irmãos, quero repetir ali a parte B do verso 29. E honrem sempre os que são como ele. Homens de honra. O mundo, quem é que o mundo honra? O mundo honra quem tem fama, quem tem grana, inteligente, habilidoso. Esse é o que faz com que o mundo venha honrar os homens. Mas e a igreja de Cristo? Quais são os homens que a igreja deve honrar? Quais são os homens de honra da igreja? Homens honrados? Quais são as características? Aonde Paulo, onde ele está escrevendo de uma prisão para a igreja de Filipos, onde ele está falando desse servo chamado Epafrodito, onde a gente tem muito pouco relato, praticamente somente na carta aos Filipenses, tem esse relato desse homem, desse servo, desse homem piedoso, que Paulo ele fala que essa igreja deve receber esse irmão no Senhor, deve receber em Cristo, e deve honrar ele, e deve honrar aqueles que são como ele. Como que era esse Epafrodito? Como era esse homem? Como que são os homens de honra da igreja, aqueles homens que a gente falando de honra, quem não quer ser honrado? Tem gente que troca de igreja, não estão me honrando, não estão me dando oportunidade. Em um contexto de igreja, que tem muitos chefes e pouco cacique, muitos líderes e poucos servos, que de fato torna um homem de honra, um homem que merece, que deve ser honrado. Quais são os homens que nós devemos ter em alta consideração? E nós vamos meditar nesse texto em algumas características que nós podemos encontrar aqui acerca deste homem. E nós vemos aqui que Paulo, dentro do contexto da carta, Paulo está escrevendo para uma igreja, e ele está falando que essa igreja ele deve ter o pensamento, os desejos, a vontade dos outros em primeiro lugar. Pensar antes nos outros do que em si mesmo. E Paulo está fazendo isso. Paulo está mostrando, pelo exemplo dele, pelo exemplo de Cristo, pelo exemplo de Timóteo, e também pelo exemplo de Epafrodito. Está falando que vai enviar. Ele diz que queria enviar Timóteo, mas Timóteo naquele momento é importante. Então ele começa, no entanto, julguei necessário enviar Epafrodito. Aqui nós vemos o zelo e a preocupação de Paulo pela igreja. Então, quais as características de um homem de honra?
ou os homens que devem ser honrados. Em primeiro lugar, Paulo diz o seguinte: julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador. Ou seja, um trabalhador. Homens de honra, homens que devem ser honrados na igreja, são homens que trabalham. São homens que estão dispostos a trabalhar na obra do Senhor. Paulo era um plantador de igreja, mas ele chama esse Epafrodito de cooperador, de um trabalhador. Ele é um trabalhador do reino. Homens de verdade, eles trabalham. E o interessante é que lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, o primeiro mandato cultural, a primeira coisa que Deus fala para o homem é que ele deve trabalhar. Deve guardar, deve cultivar a terra, ele deve trabalhar. O primeiro mandamento do homem é trabalhar. Ninguém respeita um homem que não trabalha. Um vadio, um vagabundo. Terrível é tu estar num trabalho onde tem um cara se acochambrando do lado. O cara que está do lado está vendo o serviço sendo feito e não se envolve. Paulo chega a dizer aos Tessalonicenses que aquele que não quer trabalhar, os preguiçosos, segundo Tessalonicenses, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, se um homem não gosta de trabalhar, a sua família vai sofrer. A sua família vai ter dificuldade, vai passar fome. Na igreja não é diferente. Se os homens não querem trabalhar, vai ter dificuldade. Vai estar sobrecarregando outros. Deus conta com homens trabalhadores, a obra de Deus, o reino de Deus, conta com pessoas dispostas ao trabalho. Não é ser honrado, por ter aparência, por ser bonito, ou ter dinheiro, tanto importa o título, tanto importa se é um pastor, um presbítero, um diácono, um auxiliar, seja o que for, mas o que importa é que trabalhe. O que importa é que se envolva na obra, no reino de Deus. Homens que não sejam preguiçosos. Douglas Wilson, no seu livro Futuros Homens, ele vai dizer o seguinte: um garoto que aprende a permanecer em sua preguiça está sendo preparado para uma vida de frustrações. Aqui ele está escrevendo para pais de meninos, para a criação de meninos. E nós vemos, a preguiça faz parte do homem caído, dos filhos de Adão. Mas se ficar na preguiça, serão frustrados. Tanto homem frustrado dentro da igreja, porque é um preguiçoso, porque não trabalha. Às vezes tu conversa com os homens da igreja, os rapazes, está lutando contra o pecado, mas tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de orar, tem preguiça de se disponibilizar para fazer a vontade do Criador. Preguiçoso. Pessoas frustradas, vidas frustradas, homens frustrados dentro da igreja. Ah, que a mulher não se submete, que os meus filhos não me respeitam. Como eu já falei, que eu não ganho oportunidade. Mas é um preguiçoso. Ninguém gosta de homem preguiçoso, ninguém conta com homem preguiçoso. Se tu não é um trabalhador, tu está sendo um peso para a igreja. Está sendo um peso para a comunidade. Ronaldo Lidoro, no seu livro Revitalização de Igreja, ele diz que 80%, vocês já ouviram isso, 80% do trabalho da igreja é realizado por 20% dos membros. Na história da igreja, se você estudar a história da igreja, Deus sempre levantou homens trabalhadores para o reino. Homens que se dedicaram, homens que foram cooperadores da obra, homens que se dedicaram, que se doaram para a igreja de Cristo. O que Paulo está dizendo é que Epafrodito, ele colocou a vontade dos outros acima da dele mesmo. E em segundo lugar, Paulo vai dizer, e companheiro de lutas. Aqui a palavra que Paulo está usando está trazendo a ideia de um soldado, de um guerreiro, de um companheiro de armas. Dentro do contexto da carta aos Filipenses, uma colônia romana, uma mini Roma, eles entendiam bem o que era ser um soldado, porque aqui a comunidade local dessa igreja, dessa cidade, a maioria, eles eram soldados aposentados. Então eles sabiam o que Paulo estava dizendo. Paulo está dizendo que um homem de honra, os homens da igreja que devem ser honrados, são homens que guerreiam, são homens que estão na guerra, são guerreiros. Homens entendem que estão na guerra, que estão batalhando, porque a vida espiritual é uma guerra. A igreja não é um piquenique, a igreja não é um parque de diversões. Somente garotos, somente meninos acham que a igreja é uma brincadeira. Homens estão em guerra. Meus irmãos, nós estamos em guerra contra as trevas. Homens honrados lutam contra as trevas. Lutam, eu vi já até um nome de igreja, Saqueando o Inferno. Bem estranho. Mas a verdade é que aqueles que estão trabalhando para a obra estão de fato saqueando os infernos. Estão anunciando o evangelho para pessoas perdidas. Logo, Satanás não vai gostar de uma coisa dessas.
Ninguém que entra no ministério, ninguém que se envolve com a vida espiritual, ele pode esquecer que não vai ter lutas. Sim, vai ter lutas, porque a vida espiritual é uma vida de guerra, é uma vida de batalha. Ninguém que entra nessa vida sai impune. Satanás, a carne, o pecado militam. E a guerra ela é feita para homens, não para garotos. Meninos não vão para a guerra, garotos não vão para a guerra, são homens com costas largas, homens fortes, homens que se disponibilizam em guerrear. A guerra é algo de sofrimento. Paulo, ao falar a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 12, ele fala: Timóteo, sofre comigo ao sofrimento de Cristo como um bom soldado. Soldado é aquele que vai para a guerra, aquele que está na frente da batalha. Nós não mandamos as mulheres para a guerra, nós não mandamos as crianças, nós mandamos homens. Os homens que são o provedor do lar, os homens que são a autoridade, o rei, o profeta, sacerdote das suas casas. Os homens que se doam por aqueles que eles amam, por aqueles que eles protegem. Nós estamos em guerra. Homens devem lutar contra os seus pecados. No filme Rocky Balboa, ele vai dizer que a vida não se trata de quanto que você sabe bater duro, mas o quanto que você sabe apanhar, quanto que você aguenta pancadas. A questão não é se você peca, mas a questão é se você está lutando contra o teu pecado. Como é que está sendo a tua luta contra a ira, contra a raiva, contra a pornografia, contra a masturbação, contra a cobiça, contra a ira, contra a inveja, contra a fofoca, contra a mentira? Nós vivemos numa sociedade que está sofrendo crise na masculinidade. Homens que são ou meninos, que nem o livro do Plantador de Igrejas se refere, a homens que nunca cresceram, homens que são Peter Pan, são garotos que jogam videogame, que ainda ficam no seu mundinho, ficam imaginando ali o seu castelinho, onde que homens estão sofrendo, aonde tem homens que estão se dedicando, estão se entregando para a obra de Cristo, e pessoas estão dormindo, pessoas não estão se envolvendo, não estão lutando. Homens de verdade lutam, guerreiam. Homens de verdade, homens que merecem ser honrados, eles se revoltam contra os seus próprios pecados. Não estão lutando contra os outros, não estão lutando contra os outros irmãos, contra a igreja. Não é sobre ti, é sobre Jesus. A luta é espiritual, está se preocupando com as coisas do reino, está lutando. O homem que luta contra os seus pecados, ele está revoltado consigo mesmo. Como é que é a tua luta contra o pecado? O homem que está lutando, Jesus diz que o seu olho se faz pecar, arranque-o, antes de entrar no reino do céu sem um olho cego, do que ter os dois e se perder. Mesma comparação ele faz com a mão. Se a tua mão te faz pecar, arranque. Claro que Jesus não está aqui fazendo apologia à mutilação, a se cortar todo, mas o que ele está falando é cortar o mal pela raiz. Os homens fazem guerra, estão sempre guerreando contra o pecado. Homens não vão para a rede social e curte, segue moças indecentes. Às vezes a gente olha o Instagram, Facebook, pessoas compartilhando, homens crentes seguindo, curtindo, foto de mulher com biquíni. Homens não fazem isso, homens de honra, homens que querem ser honrados na igreja não fazem esse tipo de coisa. Eu me admiro os patetas dos maridos que deixam as mulheres botar umas fotos de biquíni lá, se aparecendo, se ofertando na internet. Os homens de honra não fazem essas coisas. Lutam contra o pecado, lutam contra a ira, lutam contra a lascívia, não tem dupla conversa no trabalho, não dá abertura para colega de serviço, não flerteia com mulheres, corta o mal pela raiz, não tem dupla conversa, palavrinhas de duplo sentido, mas estão sempre guerreando. Nós sofremos de homens que são garotos, que ainda não cresceram, que ainda não desenvolveram, que ainda são imaturos. Nós precisamos de homens que sejam maduros, homens espirituais, que entendem que a igreja é um posto avançado do reino, que a vida do reino ela é muito maior do que somente nós. Não é sobre nós, não é sobre a nossa vida, é sobre Cristo. É sobre algo muito maior. A questão é, quais as tuas batalhas? Quais as guerras que tu tem travado? Com quem tu tem andado? A tua luta com a tua vida espiritual? Como tem sido a tua falta de amor pelo próximo? A nossa falta de fervor espiritual?
Até quando nós vamos estar prostrados diante do pecado? Sempre buscando auxílio no pastor. Pastor, eu não consigo orar. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho um ânimo de vir na igreja. Até quando, meus irmãos? Até quando nós vamos viver uma sociedade de homens fracos, de homens que estão se entregando, estão se rendendo aos pecados, aos desejos da carne? Homens que merecem ser honrados, os homens aonde que as mulheres, aonde as crianças olhem e vejam que homens que merecem o nosso respeito, a nossa consideração, são homens que estão constantemente lutando consigo mesmo. Homens como Paulo diz que o viver para mim é Cristo. Aqui, nesse contexto, onde que a vontade de Cristo é mais importante do que a minha própria vida. A Epafrodito, onde que ele correu o risco de morte, aonde ele adoeceu, aonde que fazer a vontade de Jesus era mais importante que a sua própria vida. A vontade do Pai é mais importante. Qual tem sido as nossas prioridades, homens que aqui estão nesta noite? Quais as prioridades do reino ou as prioridades da terra? Que tipo de luta nós temos lutado? Porque nós vivemos em tempo de desarmonia, de desamor, frieza espiritual. Nós falamos sobre avivamento, nós falamos sobre despertamento, mas muitas vezes nós não buscamos, nós não lutamos para que isso aconteça. E de fato não depende de nós. Um avivamento não depende de homens, depende de Deus, do Espírito. Ele sopra onde Ele quer. Mas todavia, aonde ocorreu sopro do Espírito, avivamento, despertamento, havia homens batalhando, homens orando, homens se doando, há homens em outros continentes morrendo por Cristo, e nós aqui no Brasil vivendo o nosso mundinho, travando guerra sobre política, desfazendo amizades, sendo um comentarista político, comentarista de filme. Agora vai aparecer os experts em futebol. Copa do Mundo está aí. A internet vai bombar agora de cara que entende, que fulano não escalou direito, não fez direito, chutou errado. Mas, meus irmãos, homens de Deus, não que a gente não vai prestar atenção na cultura, não é isso, mas os homens de Deus são conscientes que estão em guerra, estão guerreando, são amigos, são companheiros de guerra, de batalha, de luta. E em terceiro lugar, dão valor para a igreja local. Veja comigo. Ele tinha muitas saudades de todos vocês e estava angustiado. Epafrodito foi numa viagem de Filipos para Roma, e segundo alguns estudiosos, tinha cerca de quase 1.000 quilômetros de distância. Foi lá para levar uma oferta para Paulo. Está fora, está longe da igreja local, longe da sua comunidade, mas ele tem saudade dos irmãos. Um homem honrado, um homem que merece honra, é um homem que se preocupa com a igreja local. Porque hoje em dia nós temos gigantes na internet. Nós temos teólogos que discutem, que falam sobre divindade, humanidade, sobre trindade, como nosso dizer aqui na igreja da Mário Quintana é um gigante na internet, mas na igreja é um pintinho. Né, Kiko? O que criou esse termo aí? Aqui é um pintinho, na internet é um leão. Discute, fala, prova, faz e acontece. Mas na igreja é um pintinho. Não tem força nem de vir na igreja. Epafrodito está com saudade, está angustiado. A mesma palavra usada aqui para angustiado é a mesma que os evangelistas tratam com de Jesus no Getsêmani, que estava angustiado diante da morte. É o mesmo termo aqui, Epafrodito está angustiado por causa da sua igreja. Tamanha era a saudade, tamanho era a preocupação. Como é que os homens conseguem ficar 2, 3, 4, 5 semanas sem aparecer na igreja local? Sem se submeter ao Evangelho, ouvir o Evangelho, participar dos meios de graça, da comunhão, da ceia do Senhor. Como consegue? E querem viver uma vida plena, uma vida espiritual saudável. Não vai conseguir. Vai cair, vai pecar, vai se desviar. Não tem como. A vida espiritual é impossível. A vida do reino é impossível viver sozinho. Todas as vezes que a Bíblia fala de igreja, no contexto de igreja, está falando de coletivo, de plural. É um corpo, são pessoas, é o Pai nosso, não é o Pai meu, são compostas por pessoas. Deus não chama ninguém para ser sozinho, até mesmo Abraão, quando Deus chama, separa para ser uma grande nação.
Os homens não podem andar sozinhos. Ninguém é crente, ninguém é uma ilha sozinho. Como consegue viver a vida longe? Não tem como. Os homens honrados assumem responsabilidades, estão dispostos a se preocupar. Como tu se preocupa com a igreja? Já se angustiou pelos teus irmãos? Pela luta? Pelo pecado? Quando você vê num culto de domingo ou de terça, o pastor aqui no púlpito anunciando que um irmão nosso, uma irmã nossa está sendo disciplinado, está sendo desligado da igreja. Ou quando você fica sabendo que um irmão nosso abandonou a fé. Como você reage? Como você fica? Como você trata quando há alguém passando dificuldade? Por exemplo, aqui na nossa igreja mesmo. Domingo passado, o nosso pastor anunciou o caso de um irmão que está precisando de ajuda em relação ao seu carro. Como isso bateu no nosso coração? A questão não é se você tem grana ou não tem grana para ajudar, mas qual é o teu sentimento diante disso? Qual é a tua preocupação em relação a isso? Isso te angustia quando tu vê um jovem da igreja caindo em fornicação, um pai de família caindo em adultério, uma família sendo destruída, filhos se prostituindo, entrando para a homossexualidade. Como nós reagimos quando nós vemos o escândalo na igreja? A nossa preocupação, assumir a responsabilidade que eu faço parte do corpo, Deus me chamou para ser um homem da igreja. Eu me envolvo com a igreja, eu me preocupo com a igreja. Só meninos não estão nem aí para a igreja local. Só meninos só se preocupam consigo mesmo. Tem um monte de garotão na igreja aí pegando, transando, fazendo e acontecendo isso dentro das igrejas. Vocês já ouviram, vocês sabem que isso acontece. Pastores que não estão nem aí, só querem pegar as mulheres, e é isso mesmo. Nós precisamos de homens fiéis, homens corajosos, homens que não se colocam, eu tenho que ser honrado, dá honra para quem tem honra, só porque ele é um pastor, só porque ele tem um título de obreiro, não. Mas homens que se preocupam com a igreja, homens que estão dispostos a se sacrificar, a se doar, a se deixar gastar pela igreja, pela comunidade. Meus irmãos, que nesta noite nós possamos orar, que Deus levante homens, que essa geração de meninos que estão vindo, de garotos que estão vindo, nossos filhos que aqui estão, que futuramente serão obreiros da igreja, que sejam homens valentes, corajosos. Que desgraceira que é a masculinidade no Brasil. Querem afeminar o homem, politicamente correto, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Nós vemos uns homens aí com uma masculinidade duvidosa. Até na roupa, o cara olha assim e já fica com o pé atrás. No jeito de falar, no jeito de agir, nós precisamos de homens corajosos, homens dispostos a se entregar pela igreja de Cristo. E em quarto lugar, a partir desse texto nós vemos que a igreja é uma comunidade de amigos. Leia comigo o verso 26 em diante. E ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e tenham menos tristeza. Aqui nós vemos, a igreja, meus irmãos, é uma comunidade de amigos. A igreja não é somente uma instituição. O problema é que a gente cria instituição, pensa na igreja como instituição, mas a igreja é um corpo de pessoas composta por amigos, e homens honrados, homens verdadeiros, homens masculinos, têm amigos. Ando com pessoas, não ando sozinho. Tem amigos de verdade. Ele estava preocupado com eles, ele tinha amigos naquela igreja. Quais são os teus amigos de verdade? Quais são as pessoas que você anda, que você confia? Quais são os homens desta igreja que você confia plenamente? Homens de verdade, homens que você possa contar. Não somente amigos para o ha-ha-ha e para o uhu, que é somente para o churrasco, para beber, para passear, para ir para a festa, para ir para lá e para cá. Não, mas homens que, se você precisar na madrugada, acordar, ligar e precisar dele, ora por mim. Você sabe que ele vai orar. Me lembro, no primeiro turno da eleição, meu amigo Ezequiel foi lá em casa, me insistiu para nós olharmos o Senhor dos Anéis. Nunca tinha olhado o Senhor dos Anéis. Me passou a perna, vamos olhar o filme, vamos, botei lá 3 horas e meia o filme.
Tá bom, vamos olhar. Olhemos o filme. Que filme? Que filmaço. Depois olhei o 2, olhei o 3, que é 4 horas e pouca, mas olhei. Demorei, mas olhei em 3 dias, eu olhei, né? O último filme, no caso, né? Eu olhei em 3 dias, 4 horas, né? Olhei. Mas, meus irmãos, que filme que narra histórias marcantes sobre amizade, sobre companheirismo, sobre se doar, sobre ajudar o próximo. E ali conta a história do Frodo, que tem que levar o anel do poder, e tem um amigo dele, o Sam. Para mim, o mais boca braba da história era o Sam. Todo mundo fala do Frodo, que não se entregou pelo poder, não cobiçou o poder do anel, porque só ele podia tocar, mas o Sam, o tempo todo, acompanhou o Frodo. O tempo todo andava lado a lado com ele. Inclusive, em um certo momento do filme, o Frodo desconfia dele e manda ele embora. Mas ele volta, porque ele é um amigo verdadeiro. E lá no terceiro filme, eles estão subindo uma montanha, e o Frodo já não está mais conseguindo caminhar, não consegue mais, está fraco, não tem força. E o Sam olha para ele e fala assim: Senhor Frodo, eu não posso carregar o anel, mas eu posso carregar o Senhor. Pegou ele nas costas e subiu a montanha com ele. Nós precisamos de homens assim, de amigos verdadeiros, de amigos que estejam dispostos a nos ajudar, a nos carregar quando nós não conseguimos. Quem são teus amigos? Tu acha que tu não precisa de amigo? Jesus, Deus homem, Criador dos céus e da terra, quando Deus encarnado se fez homem, tinha amigos. Ele tinha uma multidão que andava com ele, mas ele escolheu 12 para andar com eles. E nós vemos, vira e mexe, 3 acompanhando Jesus, em momento de milagre, momento de oração, Jesus pedindo para eles orar, Jesus andando com eles, Pedro, Tiago e João. Se Jesus, que era Deus, que era homem, tinha amigos, quem somos nós? Uns anão para não andarmos com amigos. Quem são teus amigos? Para quem tu abre o teu coração? Quem é que tu confessa os teus pecados, as tuas mazelas? Para quem você confia ou você não fala para ninguém? Ou você não conversa com ninguém? Ou você acha que a igreja, ser homem, pedir ajuda, pedir oração é um sinal de fraqueza? Maldita cultura que a gente vive, que acha que pedir oração, pedir ajuda é sinal de fraqueza. Não é, meus irmãos, não é. Isso é questão da pagão. O mundo pensa assim. Homens andam com homens. Homens masculinos têm amizades masculinas saudáveis. Andam com homens, pedem ajuda para homens. O problema é que nós vivemos numa cultura que vive de aparência. Que não pede ajuda para ninguém, que não confia em ninguém. E às vezes cita o texto ainda: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Meus irmãos, ele não está falando de confiar no homem, mas confiar em si mesmo. Não o homem e o outro, mas confiar em si mesmo. Nós precisamos de homens de confiança. Confessar os nossos pecados, ou tu não confessa, ou porque ninguém pode te confrontar. Ou tu acha que tu é bom o suficiente? Ou tu só confessa para aqueles que tu sabe que não vai te confrontar? Quem pode te confrontar na igreja? Quem pode botar a mão no teu peito e falar: peraí, meu, tu está viajando, tu está rateando? Ou tu só fala para os teus amiguinhos lá, carnal, que tu sabe que tu vai contar os teus pecados, vai contar das tuas maldades do teu coração, e ele vai olhar: não, é isso aí, é fraqueza. Vida que segue. Não é fraqueza, é pecado. Se é pecado, é pecado. Ah, eu estou lutando, é fraqueza. Não é fraqueza, é pecado. Se é pecado, se a Bíblia chama de pecado, é pecado. Deve ser confrontado. Não estou falando que você não deve confessar, você deve confessar. A questão é quem são teus amigos. Talvez você não tenha amigo assim, ou talvez você não seja um amigo assim. Que nós possamos ser homens que sejam amigos dos outros homens. Que os homens da igreja possam contar conosco em momentos de dificuldade. Que tristeza é outros homens olhar para nós e ver que nós somos fracos. Que não pode contar para nós, para as coisas espirituais. Pode me chamar para comer picanha, porque a partir do ano que vem vai rolar picanha, certo que vai. Pode me chamar para comer picanha, isso eu vou ter, mas me chamar para orar não vai. Se me chamar para fazer um jejum eu não consigo. Se me chamar para ler a Bíblia eu não consigo. Meus irmãos, nós precisamos de amigos verdadeiros, de amigos reais, de amigos que se importam, de amigos que se entreguem por nós. Nós devemos ser esses amigos. Nós temos que ser amigos, nós devemos lutar pelos nossos amigos. Homens de honra não andam sozinhos. É uma loucura, é uma doideira viver a vida cristã sozinho, se isolar. Lá no livro do profeta Jonas, quando Deus chama Jonas para profetizar em Nínive, a Bíblia fala que ele se dispôs, mas para fugir. Ele desceu a Jope, desceu ao porto, desceu ali no hebraico, há
Há uma sequência, e desceu, e desceu, e desceu. Desceu ao navio, desceu ao fundo do navio, desceu ao mar, e ele cada vez mais desceu. Ele queria ficar longe de Deus, longe. Só que quando nós lemos o capítulo 2, nós vemos que, quando ele ora dentro do ventre do peixe, baseado muito da sua oração no livro de Saltério, nós vemos que ele sabia, ele entendia, ele ouvia a voz de Deus. Ele sabia que não tinha como se esconder do Deus que estava em todos os lugares. Não tem como se esconder de Deus. Mas ele não queria só fugir de Deus, ele queria também fugir de Israel. Ele também queria fugir de lá onde que tinha os sacerdotes, onde tinha o templo. Ele queria fugir da família do pacto, da família da aliança. Como quando as pessoas querem pecar em paz, eles querem se afastar da comunidade, da comunhão, querem se isolar. Você não pode ficar isolado. Se você não tiver ninguém para te ajudar, claro que nós temos o Espírito Santo, mas há meios de graça que Deus estabeleceu, e um deles é a comunhão, é a comunidade. Andar sozinho é pedir para cair em ruína. É pedir para cair, é pedir para pecar, é pedir para se perder. Quem te chama ao arrependimento? Quem te ajuda quando você não consegue caminhar? E em quinto lugar, para encerrar, verso 30. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Em quinto lugar, Epafrodito, ele deixa um legado. Aqui nós vemos que Paulo diz para os filipenses, para a igreja de Filipos, que eles deviam honrar a Epafrodito e também deveriam honrar homens como ele. Mas aqui não está sendo destacado que ele deve receber honra, porque ele prega bem, porque ele é bonito, porque ele tem dom de cura, porque ele é eloquente, porque ele prega rápido, prega devagar, porque ele tem um terno. Não, ele tem que ser honrado pelo seu caráter, pela sua conduta. Eles devem ser honrados porque ele colocou o amor de Cristo e o amor à igreja acima da sua própria vida. Aqui, tirando o divino da jogada, é claro que tem a inspiração, tem a providência divina que inspirou, que manteve, mas tirando isso da equação, nós temos a carta registrada, e para nós lermos hoje de Filipenses, provavelmente, porque Epafrodito foi o portador dessa carta. Que quando ele retornou aos Filipenses, ele levou essa carta. Segundo, alguns estudiosos falam que quando ele adoeceu, foi porque ele estava indo para Roma e pegou provavelmente uma febre. Não se tem entendimento que tipo de doença é essa, mas de fato ele adoeceu e de fato ele correu risco de vida. Mas mesmo ele indo até Roma, onde Paulo, um prisioneiro, estava lá por causa de Cristo, ele se apresenta como um cidadão cristão também lá, e está disposto a retornar pelo mesmo caminho que provavelmente ele adoeceu, ao ponto de correr risco de morte para carregar essa carta, que aonde hoje eu e você temos acesso a essa preciosidade, aonde que a Bíblia narra praticamente nada sobre esse homem. Homem comum, homem simples, não escreveu nenhuma carta. Provavelmente pode ter sido, mas pode não ter sido pastor aos filipenses. Não fala de nenhum sermão seu, não fala nada quase sobre ele. Mas a Bíblia apresenta como um homem piedoso, como um homem santo, como um homem aonde deve ser honrado. Um homem aonde marcou o seu legado na história. Que tipo de homens que nós estamos sendo? Que tipo de legado nós estamos deixando para futuras gerações, para os nossos filhos? Para os nossos filhos que estão na igreja correndo, e que igreja que tem criança essa nossa? Caleb, Matias, Rafa, Arthur, as meninas, a Alice, a Radassa, Alice grande, Alice pequena. Que legal que nós estamos deixando para essas crianças. Como é que as nossas mulheres podem olhar para nós, os nossos filhos olhar para nós? Que tipo de homem que nós estamos sendo? Homens de honra, homens que a igreja pode olhar para nós e ver, esses homens devem ser respeitados, porque eles trabalham, porque eles se doam, porque eles lutam contra o pecado, porque eles se preocupam com a igreja, porque eles são piedosos, porque eles se entregam. Qual é o legado que nós estamos deixando? Nos colocamos de pé, meus irmãos. Qual é o legado que tem deixado? Alguns irmãos daqui da igreja, nós fomos numa reunião de homens, há uns anos atrás, do pastor Uri Brito, que escreveu aquele livro Pai Trinitário. E lá no momento da reunião ele fala que provavelmente se você acertou na criação da sua filha, quando ela crescer, ela vai querer casar com um homem parecido com você. Se você acertou. Se você acertou, digo eu agora,
o seu filho vai se inspirar em você. Que tipo de homens nós temos sido? Uns vadios? Uns preguiçosos? Gente que não gosta de trabalhar? Gente que não se dispõe a fazer nada? A ser um consumidor na igreja? A só querer receber e ganhar? Homens que os nossos filhos, as nossas filhas, nossas esposas olham e veem em nós pessoas que não têm força nem para ler a Bíblia. Essa semana eu vi um pastor compartilhando uns prints de uma conversa que ele teve com um rapaz sobre questão de política, o rapaz chamando a atenção dele sobre mudar o mundo e fazer e acontecer, e ele perguntou para esse rapaz, claro que ele tirou o nome dele, falou para ele assim, cara, tu já leu a Bíblia esse ano? Tu já leu a Bíblia toda? E o cara foi enrolando, seja sincero. Não, mas eu leio todo dia, tá, seja sincero, tu já leu a Bíblia? Tu está lendo a Bíblia esse ano? Tu está terminando a leitura? E foi, até que o rapaz lá falou, pastor, eu nunca li a Bíblia. E ele compartilhou e falou, são esses tipos de homens que fazem a maior bagunça na internet. Nunca leram a Bíblia. Vão para a internet, falam, meus irmãos, a questão não é o que tu fala, a questão é o que tu faz. Porque hoje nós vivemos numa cultura de aparência. Não importa se tu tem uma foto bonita no Instagram, se o Facebook tu é o cara. Que tristeza é nós sermos um herói na rua, mas não sermos dentro de casa. Não sermos uns heróis para nossos filhos e para nossas esposas. Há um filme, A Mula. É o mesmo, eu não sei o nome do cara lá, o veião que faz, o mesmo que fez o Gran Torino, fez Menina de Ouro. Faz só filme bacana. Hã? Esse aí mesmo, não vou saber repetir. Esse velho só faz filme bacana. E nesse filme, A Mula, ele é um cara que trabalha com flores, floriculturista, eu acho que é assim que se fala. E ele faz várias palestras e tal, e no final da vida ele é um veião já, e nunca ganhou nenhuma multa, não ganhou nada, e os caras, ele se separou, a família toda é desgraçada, separou da mulher, a filha tá de mal com ele, quando ele vai no casamento da filha, a filha bota ele para correr, e no final os caras lá do tráfico contratam ele para começar a traficar, atravessar os estados, por isso que é a mula, nunca ganhou nenhuma multa, então, é sereno para andar. Só que em um determinado momento na história, a esposa dele já mal, a ex-esposa, né, mal no leito, ela conversando com ele, fala para ele assim, eu fui contigo nas palestras, eu fui contigo quando tu ia lá falar sobre flor e coisa arada, naqueles congressos que tinha lá, tu falava, tu era alegre, teus olhos brilhavam, todo mundo na tua volta, tu faceiro, mas não era assim em casa. E quando vê aquele homem enche os olhos d'água, ele fala assim, é que em casa eu era um fracasso. Por isso que eu passei mais tempo, por isso que eu me doei para o trabalho, por isso que na rua eu era o cara, mas em casa eu era um fracasso. Meus irmãos, que Deus nos guarde de não sermos um fracasso em nossos lares, de não sermos homens fracos, porque os nossos filhos sabem, nossos filhos veem que nós não lemos a Escritura. Não adianta você falar para ele que ele deve ler, se você não lê. Você não deve falar para o seu filho que ele deve orar, se você não ora. Você não deve falar para o seu filho que ele deve jejuar, se você não jejua. Se você não tem prazer de estar na casa do Senhor, é claro que a tua esposa não vai ter. Eu tenho um conhecido meu, que vira e mexe, eu converso com ele, às vezes eu falo com ele, tu foi na igreja domingo? Não fui, estava olhando televisão, estava lá e coisa arada, eu fiquei. Não fui. E várias vezes eu já conversei com ele e fala isso aí. No domingo, velho, não está fazendo nada, ficou olhando TV, velho. Ficou olhando TV, um dia eu tinha dado uma carona para ele, nós estávamos conversando, e ele começou a abrir o coração para mim, falou, que eu moro nas casas dos meus sogros, que é difícil, meu sogro não gosta de ir na igreja, a minha esposa é muito influenciada, não gosta de ir na igreja. Nunca quer ir. Eu falei, cara, mas tu não vai na igreja, velho. Tu não vai na igreja, meu. Como é que tu quer tua mulher? Vá, velho, ela é o vaso mais fraco. Tu tem que guiar ela, ô banana. Tu tem que guiar ela. Se a tua mulher não quer ir na igreja, te arrume e vai tu, velho. Vai tu. O problema é que nós vivemos numa geração de meninos, de homens fracos, de homens que não têm força de fazer o culto doméstico, não tem força de ir na igreja. Eu não estou falando que é fácil fazer. Estou falando que é fácil orar, ler a Bíblia. Claro que não. É uma luta. A carne não gosta das coisas espirituais. Mas os homens de verdade, homens de honra, homens que a igreja honram, são homens que se entregam pela causa do Evangelho. Que lutam consigo mesmo, com a preguiça. Lutam com a preguiça, lutam contra o pecado. E buscam o poder e a força no Senhor Jesus. E contam com os outros homens. Que possamos contar com amigos de verdade. Não um cara que só quer ha-ha-ha e hu-hu-hu. Só quer festinha. Não. Mas que homens verdadeiros. Mas que nós sejamos homens verdadeiros.
Porque às vezes as pessoas falam, é óbvio, meus irmãos, é óbvio que nós não vamos ter uma amizade profunda com todos os homens da igreja. É claro que não. Às vezes as pessoas reclamam, o fulano não é mais com o fulano, esse é panelinha. Não é panelinha. Tem gente que tem mais afinidade com alguém, é óbvio que vai acontecer isso. É normal, mas tente buscar andar com homens piedosos, homens santos, homens que vão te barrar, homens que vão te aconselhar, homens que vão andar, que vão te levar para mais perto de Cristo, como aqueles 4 amigos que levaram o coxo até Jesus Cristo. Não amigos carnais, que nos levam para cada vez mais longe do Criador, mas que possamos também ser amigos verdadeiros, homens de honra, homens que sejam honrados pelo seu caráter. Oramos a Deus. Bondoso Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, santo é o Senhor. Tu és digno, Senhor, de exaltação, de glorificação. Nós te bendizemos, pois tu és o homem perfeito. Jesus, o teu filho, é o exemplo de masculinidade, o exemplo de homem que deve ser honrado, exemplo de caráter, o exemplo de sacrifício, exemplo de alguém que trabalhou, o exemplo de alguém que foi um amigo, porque amou os seus e amou até o fim. Exemplo de alguém que se entregou pelo próximo, que amou a igreja e se entregou por ela. Senhor meu Deus, nesta noite nós oramos, assim como Paulo escreve aos Filipenses, dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Senhor, nós confessamos a Ti, que nós não temos capacidade, Senhor, por nós mesmos, pela força do nosso braço, pela nossa humanidade, Senhor, buscarmos e adquirirmos este sentimento, Senhor, de Cristo Jesus. Mas nesta noite nós oramos, Senhor, no poder do nome de Jesus, clamamos ao Teu Espírito Santo, ó Senhor, que imprima em nosso coração, em nossa alma, esse sentimento, Senhor, que possamos ser homens honrados, Senhor, homens de honra, homens que reflitam o caráter de Cristo, homens, Senhor, como o Epafrodito, Senhor, homem simples, homem comum, homem que não buscou sua vanglória, homem que não buscou a sua fama, ser exaltado, mas que busca a exaltação de Cristo, a edificação da igreja, que se preocupa com o seu semelhante, com o seu próximo. Senhor, nesta noite nós confessamos os nossos pecados, Senhor, porque diversas vezes nós somos fracos espirituais, nós temos fraqueza em orar, nós temos fraqueza em buscar a Tua presença, em ler a Tua palavra, em jejuar, em se consagrar e conduzir a nossa família, Senhor, no temor do Senhor. Ó Deus, nesta noite, Senhor, impacte o nosso coração, transforme os homens desta igreja, Senhor, nos faça homens poderosos, homens de oração, homens da Bíblia, Senhor, homens que venham impactar essa geração, homens que não venham se preocupar com o politicamente correto, homens que não venham ser frouxos, Senhor, covardes, preguiçosos, fracos, ó Deus, mas que sejamos poderosos na oração, que sejamos poderosos na Tua palavra, poderosos na conduta, vida santa, vida piedosa, vida para a glória do Teu nome, ó Senhor, que nós venhamos a diminuir, mas que o Teu nome venha a crescer, nos faça testemunhas do Senhor. Ó Deus, não deixe nós andarmos conforme o desejo do nosso coração, não permita, Senhor, sermos homens já crescidos, com idade avançada, mas sermos imaturos, sermos meninos, ó Senhor, mas que nesta noite, o nosso eu, o nosso garotão, Senhor, venha morrer nesta noite, Senhor, e que possamos ser mais parecidos com Jesus. Ó Senhor, nos despeça, nos leva para casa, Senhor, capacitados pelo Teu Espírito para enfrentarmos esta batalha, essa vida espiritual, essa guerra, ó Senhor, que nós possamos entrar na nossa mente que a vida é uma batalha, é uma guerra constante, ó Senhor, e que jamais venceremos pela nossa força. Senhor, nos dá graça, nos capacita, nos impulsiona, nos dê trepidez, nos dê coragem, nos dê ousadia, Senhor, e que nós possamos cada vez mais, de glória em glória, de fé em fé, crescermos, buscarmos a santificação. Ah, Deus, que tudo venha a ser para a honra do Teu nome. E assim nesta noite nós oramos, que assim seja, em nome de Jesus.